E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e, como eu acabei de citar, deixar o seu questionamento para a próxima edição. Este vídeo e todos os demais são feitos com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal, a única casa de apostas inclusive que investe de fato no Cruzeiro, né? Então se você gosta desse universo das apostinhas esportivas ou ainda não conhece, dá uma prioridade para Betfair, até porque tem oferta muito interessante, tipo essa para quem ainda não é cliente, que entrando pelo link da descrição faz o cadastro super simples e rápido e ganha até R$600 em bônus. Isso independente do valor do seu primeiro depósito, tá? Só explicando basicamente aí a mecânica da oferta. Você terá nos primeiros 40 dias como cliente da Betfair, né, entrando pelo link da descrição, um valor de R$15 por dia, que seria uma espécie de aposta segura. Sua primeira aposta do dia, tá? Você faz o login lá, faz uma aposta de R$15, seja ela uma aposta simples, múltipla, do jeito que você quiser. Ganhou a aposta? Ganhou, é seu. Se você perder essa aposta, no dia seguinte a Betfair te dá R$15 em bônus para você utilizar em outras apostas. Essa lógica se estende aí pelos primeiros 40 dias, 15 vezes 40 você chega nesse valor total de R$600. Mas para quem já é cliente cadastrado, sempre tem ofertas interessantes também, jogos de Champions League, de Libertadores, Copa Sul-Americana, direto a Betfair coloca promoções aí interessantes, basta aproveitar. Lembrando sempre, hein galera, aposta esportiva é apenas para maiores de 18 anos e para ser utilizado com responsabilidade, tá? Com o propósito de se divertir. Qualquer outro intuito que você tenha, vou fazer um investimento, vou ficar rico, tá? Aposte para se divertir, somente aquilo que eventualmente você pode perder. Começo com a pergunta do João Félix. De todos os títulos que um time brasileiro disputa, quais são os mais importantes? Fale na sequência, na sua opinião, e para a CBF ou FIFA, quais realmente são? João, obrigado pela pergunta. Começando então com a minha opinião, tá? O título mais importante que um clube brasileiro, né, no caso o Cruzeiro, pode conquistar é a Copa Libertadores da América, tá? É a principal competição. Em segundo lugar, Campeonato Brasileiro é a principal competição nacional. Terceiro lugar, Copa do Brasil, tá? Eu acho que a Copa do Brasil está abaixo do Brasileirão, mas está acima da Copa Sul-Americana, que seria a quarta competição em ordem de importância no futebol brasileiro. Ah, mas e os torneios extintos? Esses aí, gente, não tem por que a gente compará-los agora, tá? Mas vamos falar apenas dos torneios que existem no momento, porque a Supercopa, por exemplo, era tão importante quanto a Libertadores? Não. Era uma Copa Sul-Americana? Não. Era uma Conmebol? Era muito mais. Enfim, então não tem como a gente entrar nessa, tá? Mas ordem de prioridade, então, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. E o Mundial de Clubes? Bom, a gente ainda não viu o tal Mundial com 32 clubes, né? Esse ainda não aconteceu, nem sei se vai acontecer, tá? Se acontecer, a gente avalia ele no futuro. O Mundial que existe hoje, esse que você faz 2 partidas podendo ser campeão lá do torneio da FIFA, pra mim, ele é menos importante, inclusive, que uma Copa Sul-Americana, tá? Menos importante que a Copa do Brasil. É um torneiozinho, gente. É um torneio de 2 partidas, tá? Sinceramente, vale pra jogar contra um grande clube europeu? Vale, tá? Mas um Mundial de Clubes não é mais que uma Libertadores, não é mais que uma Copa do Brasil, até porque a maioria dos clubes brasileiros que tem título mundial jogaram uma partida, né? Uma partida, campeão contra campeão. O Cruzeiro teve essa oportunidade 2 vezes, perdeu, né? Uma pro Bayern, uma pro Borussia, mas eu acho que esse é um torneio que é super valorizado pelos brasileiros pra FIFA. Qual que é o torneio mais importante? O Mundial de Clubes da FIFA, porque é dela. Para Conmebol, qual é o torneio mais importante? A Copa Libertadores, depois a Copa Sul-Americana, depois a Recopa, tá? A Recopa tá depois da Sula também, tá, gente? Enfim, depois a Recopa. Por quê? Porque são os torneios dela. Para a CBF, qual que é o torneio mais importante? O Brasileirão, depois a Copa do Brasil, depois a Supercopa do Brasil, porque são os torneios dela, tá? Então cada entidade vai dar preferência para os seus torneios. Inclusive esse Mundial de Clubes da FIFA inchado que tá aí é justamente a FIFA querendo se meter e pegar uma grana, especialmente da UEFA, né? É onde está circulando mais dinheiro com a Liga dos Campeões Europeus. Então os clubes brasileiros, africanos, né? Brasileiros não, sul-americanos, africanos, da CONCACAF, da Oceania, enfim, eles entram nessa aí de gaiato, porque o que a FIFA quer mesmo é o dinheiro da UEFA. É lá onde roda o dinheiro pesado de fato no futebol.
tá bom? Mas acho que deu para responder aí a minha opinião e uma sequência lógica, e se alguém discorda, fica à vontade aí, vamos trocar uma ideia que eu acho esse debate legal. O Arthur Elias pergunta: Cruzeiro triplicou o preço dos ingressos populares, tem algum motivo específico? Arthur, obrigado pela pergunta. Tem um motivo mais básico e elementar, né? Arrecadação, né? Aumentar a arrecadação do clube no final das contas. Mas quando a gente pensa que o Cruzeiro, né, estava reformulou o seu programa de sócio-torcedor justamente para ter uma arrecadação maior, para fazer com que o torcedor, né, ele ajude o clube de uma forma que o clube pode contar com aquela entrada de capital de forma recorrente, você ter um plano cujo ingresso é apenas R$10, ele de fato parece um pouco desproporcional quando a gente olha para os valores de assinatura dos outros planos. Aí você fala comigo assim: pô, mas você não achava legal ter um plano com ingresso a R$10? Eu achava legal, inclusive eu nunca usufruí de benefício nenhum, nunca tive esse sócio, nunca fui num jogo do Cruzeiro pagando só R$10, acho que só lá antigamente quando eu era moleque, mas no plano de sócio nunca fui. Mas acho interessante que se tivesse essa possibilidade. Qual que é o problema? A grande maioria das pessoas que iriam, né, que estavam ocupando esses ingressos ali, aqueles locais ali do setor popular de R$10, elas não eram necessariamente as pessoas que não tinham condição de comprar o ingresso em outros setores, tá? Eram torcedores que tinham condição de comprar em outros setores, compravam ali por sua preferência pessoal ou porque quer ficar na torcida organizada. A grande maioria das pessoas que tem esse sócio, inclusive, não é que, pô, eu só posso ter esse. Não, não é o caso. Tá? Então assim, o Cruzeiro estava se vendo, né, pelo que a gente tem de informação, com um número muito grande de torcedores nessa categoria de sócio, tá? E isso estava ficando meio desbalanceado para o clube, porque nas outras categorias não estava tendo tanta adesão assim. Então eles fizeram um ajuste no sentido de botar esse ingresso popular menos barato, né? Porque eu acho que R$30 não é um valor alto, mas esse valor menos barato justamente para que não tenha uma adesão massiva a este plano, porque ele compensava muito mais do que qualquer outro. E tem outro detalhe que eu estava olhando no regulamento geral de competições da CBF, inclusive do Campeonato Brasileiro, né? E existe, viu, gente, no regulamento das competições da CBF, valor mínimo de ingresso, tá? Para a Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o valor mínimo de ingresso é R$40, com a meia entrada R$20, tá? Isso está estabelecido no regulamento. Então, se o Cruzeiro vende um ingresso por um valor abaixo dos R$40, agora é 30, mas enfim, é 30 e ainda tem a assinatura do sócio, então meio que fica elas por elas. Se você tiver, né, se você vende um ingresso por um valor menor que esse, de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair, vai ter que compensar de alguma forma, entende? A questão da elitização dos estádios de futebol, né, esse aumento do ticket médio é um problema recorrente, mas galera, vamos ser bem sinceros aqui, infelizmente o clube não tá nem aí para isso, tá? O clube quer arrecadar mais, né, para ter time bom, e no meio que essa lógica se sustenta, né? Ah, a torcida tem que pagar a conta ou tem que viabilizar que se tenha um time competitivo. No final das contas, essa lógica sempre vai existir. Existia quando era associação, vai continuar existindo quando é SAF, tá? Eles sempre vão querer que o torcedor ajude, porque de fato o torcedor é muito importante para que o clube se mantenha bem organizado financeiramente, mesmo que ele tenha um dono endinheirado que comprou as ações da SAF e que está de fato investindo uma grana. Caio Marques pergunta: o que pensa da possibilidade do Cruzeiro contratar um auxiliar técnico que seja especialista em bola parada e trabalhe exclusivamente esse fundamento no time? Tenho visto alguns casos desse tipo na Premier League, que tem dado muito resultado, e julgando pela pobreza de repertório do nosso time nesse tipo de jogada, poderia nos ajudar muito, além de sair na frente dos outros clubes no Brasil. Caio, obrigado pela pergunta. Eu sou totalmente a favor, cara. Eu também acompanho bastante o campeonato inglês, vejo o quanto isso faz diferença pro Arsenal, por exemplo, né? Que é um time que trabalha muito bem as bolas paradas e tem um número absurdo de gols oriundos aí de escanteios, faltas laterais e tudo mais. E não é nem a bola parada no chute direto pro gol, né, gente? É o cruzamento para um zagueiro, né? Muitas vezes o Gabriel Magalhães, às vezes o Saliba, enfim, para jogadores chegarem na área e meterem o golzinho de cabeça. Eu acho que seria extremamente positivo, sou totalmente a favor, só que aí a gente esbarra em um detalhe que eu confesso que é ignorância minha. Eu não sei se existe no futebol brasileiro algum profissional dedicado a isso, sabe? Um profissional que pudesse vir ao futebol brasileiro, que seja realmente um cara competente nesse tipo de trabalho. Eu não conheço, tá? De verdade, não conheço nenhum. Talvez seria até um campo para eventualmente preparadores físicos, auxiliares técnicos, ex-jogadores
tentarem se especializar para trabalhar nesse cargo? Acho que sim. E o que está acontecendo na Premier League hoje tem uma tendência de ser levado para outros lugares do mundo, né? Uma coisa meio Charles Miller, talvez, mas existe uma tendência, tipo assim, você vê algo muito interessante sendo aplicado na principal liga de futebol do mundo, outros lugares pelo mundo vão tentar repetir aquelas fórmulas ali, tá? E eu acho que é interessante, sim, o Cruzeiro ter um técnico de bola parada, mas eu realmente não tenho um nome para indicar, tá? Eu lembro que tinha um profissional italiano que trabalhava no Tottenham que dizia que tinha, sei lá, 10 mil táticas de bola parada, e de fato ele era bom, ele não era ruim não, viu? Ele trabalhava com o Antônio Conte na época, o Tottenham fazia uns golzinhos, mas é uma parte do jogo que eu acho que demanda sim mais cuidado, e eu não vejo o menor problema se o Cruzeiro tentasse sair na frente dessa aí. Quem é o profissional é que eu realmente não sei te dizer. Felipe Esteves pergunta, o zagueiro Samir, que está no Tigres do México, seria uma boa contratação? Zagueiro experiente, canhoto, acho que chegaria fardando sem nenhum problema. O que acha? Felipe, obrigado pela pergunta. Eu acho que você tá bom para trabalhar no scout, viu? Porque eu gosto bastante do futebol do Samir. Confesso que eu tava esquecendo completamente que ele existia, tá? É um zagueiro que começou no Flamengo, não sei se a galera lembra, jogou muito tempo na Udinese. O Samir tem 29 anos, na última temporada pelo Tigres ele jogou 40 partidas e marcou um gol, tem contrato com eles até junho de 2026, e nesta atual temporada do futebol mexicano, né, temporada 2024-2025, o Samir não jogou nenhuma partida até o momento, tá? Ele chegou a ser relacionado para 8 jogos, mas ficou no banco de reservas. E aí eu fui dar uma pesquisada para saber se ele estava machucado. Não está, inclusive tem imagens lá do clube mexicano, né, que posta aquelas imagenzinhas de treinamento do Samir treinando quase todo dia, tem fotinha dele participando dos treinamentos lá. É um jogador que conquistou 2 títulos já com a camisa do Tigres, ele era titular até a última temporada, só que para esse ano o clube fez a contratação do Joaquim, né, que era zagueiro do Santos, do Cuiabá, bom zagueiro inclusive, e tinha tudo ali meio encaminhado que o Samir ia deixar o Tigres. No final das contas eu não sei o que aconteceu, mas ele acabou ficando por lá, só que não está sendo aproveitado pelo atual treinador, tá? Mas olhando para as estatísticas dele nas 2 temporadas completas que ele jogou no Tigres, muito bem, tá? A nível de desarmes, interceptações, de ganha de disputa, pelo alto, pelo chão, números bem consistentes, tá? Não foi mal, não é um zagueiro que estava paçocando, entregando a rapadura, não, tava jogando bem lá no Tigres. É que o clube contratou outros jogadores, tem o Reyes, que é zagueiro de seleção, tem o Guido Pizarro, né, que era volante, tá jogando agora de zagueiro, um argentino que também é bom jogador. Eu vi que tem algum problema lá no Tigres envolvendo o número de estrangeiros, né, porque tem aquela questão de ter muitos estrangeiros, às vezes não dá para relacionar todos, às vezes não dá para botar em campo, tá, mas o Samir, que era um jogador importante para eles, agora meio que tá disponibilizado aí para negociação, tá, então nesse contexto acho que seria interessante para o Cruzeiro tentar uma transferência dele, e algo que pode facilitar muito, tá? O empresário dele, Juliano Bertolucci, né? Que é, um assim com o Alexandre Matos, tá? Então, se o Cruzeiro tiver interesse, acho que é algo que pode ser viabilizado. Pelo que eu vi, o salário dele no México é inclusive mais alto do que ele ganhava lá na Europa, tá? Tanto na Itália quanto na Inglaterra ele ganha um salário bom, mas sei lá, uns 700 conto, assim, ganha bem, ainda mais para zagueiro, é um belo salário, não sei até que ponto o Cruzeiro estaria disposto a pagar, mas zagueiro canhoto é difícil de achar no mercado, né, como esse ainda está completando 30 anos e tudo, eu achei uma opção bem interessante, é bom zagueiro, vinha de temporadas boas na Itália, inclusive, né, mas ele foi rebaixado com o Watford, ele estava na Udinese, aí a Udinese e o Watford tem o mesmo dono, ou tinham na época, né? E aí o Watford todo fodido, eles transferiram ele para o clube inglês para ver se dava jeito, né? No final das contas, ele nem jogou mal, nem foi propriamente um horror, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do Watford há 3 temporadas atrás. Depois veio aí para o México, compraram ele caro, foi mais de 6 milhões de euros, então acho que de graça ele não viria para o Cruzeiro, precisa botar um dinheirinho. Mas, como ele não está jogando lá, acho que seria uma contratação viável e tecnicamente interessante. O Zé dos Anjos pergunta, visto que o Coxa não deve subir, acho que poderíamos tentar o Natanael para a reserva do William e o jovem Lucas Ronier para a ponta direita? Zé dos Anjos, obrigado pela pergunta. Aí você falou 2 jogadores que eu gosto pra caramba, tá? O Natanael, lateral direito, tá entrando aí no último ano de contrato. Em 2024 tem 43 partidas até o momento, com 2 gols marcados e 5 assistências. Tem feito uma Série B muito boa. E no
No mercado brasileiro, eu não acho que exista uma opção para lateral direita melhor que o Natanael quando a gente pensa em ter um lateral mais jovem para disputar a posição com o William e eventualmente jogar por ali. Tá? O Natanael é um lateral bem equilibrado, ele sabe marcar, mas sabe chegar no ataque também com alguma qualidade. Gosto do futebol dele, ainda tem 22 anos, é um jogador muito jovem, né? E que o Natanael era titular daquele Coritiba que subiu em 2021, na época que a gente estava lá na Série B, né? O Coritiba que subiu bem, o Cruzeiro ficou pelo meio do caminho, ele já era titular daquele time, tá? Ele jogou 2 edições aí do Campeonato Brasileiro da Série A, foi bem em uma, nem tanto na outra, mas é um jogador jovem, tá jogando muito bem, tá fazendo gol, tá participando muito bem da construção de jogo lá no Coritiba, e entrando no último ano de contrato fica mais fácil negociar. Eu acharia uma ótima contratação do Cruzeiro, gosto muito desse atleta. O Lucas Ronier é mais jovem, 19 anos, meio atacante, 38 partidas pelo Coritiba na temporada, 6 gols marcados e 4 assistências. E quando a gente olha para os números do Ronier, eles nem são tão chamativos assim, né? São 10 participações em gol em 38 jogos. Ok, é bom, mas não é espetacular. Mas sério, se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse rapaz jogando, tá? Ele é muito bom de bola. É um baixinho, canhotinho, joga mais ali pela ponta direita, rápido, né? E sério, assim, fisicamente não parece tanto. Mas o estilo de jogar dele, o fato de estar no Coritiba, muitas vezes me lembra um pouco aquele Everton Ribeiro do Coritiba, sabe? Lá daquele início de carreira, na questão de conduzir a bola muito perto ali do pé esquerdo, ter aquela questão do drible, mas também ter a questão de um arranque, sabe? Tipo, a corrida curta, aquela arrancada ali que ele consegue passar pela marcação. É um jogador muito interessante, de muito potencial, só que esse custaria bem caro, tá? Ele tá bem valorizado no Coritiba, renovou o contrato recentemente, tem acho que mais 4 anos de contrato pela frente, então é mais difícil contratá-lo, mas é um jogador que eu também gosto bastante. Se pudesse trazer os dois, Natanael e Ronier, né, que fazem inclusive o lado direito do Coritiba ali na formação ideal, eu acho que seriam ótimos nomes para o Cruzeiro. O Ronier pensando no futuro, né, e de certa forma até emulando um pouquinho o Igor Paixão, por exemplo, né, que saiu do Coritiba, jogou bem aqui no Brasil, foi lá para a Holanda. Eu acho que o Ronier tem um futuro similar, talvez possa ter até mais potencial, tá? Ele é muito habilidoso, muito criativo. Tem vídeos aí no YouTube, mas eu recomendo que vocês assistam jogos, tá? Porque a melhor forma da gente analisar um jogador é vendo partidas completas, né? Que você vê a postura do jogador quando ele tá sem a bola também. Esse menino é muito bom, velho, tá? Lucas Ronier, gosto dele. Se der pra trazer os dois, que venha. Gaste, Pedrinho. Matheus Lucas pergunta, o que você acha do TT do Panathinaikos na Grécia? Seria uma boa? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que o TT é uma contratação muito improvável, muito difícil, justamente porque ele foi contratado pelo Panathinaikos tem pouco tempo. Os gregos pagaram mais de 7 milhões de euros por ele, que soma 13 jogos na temporada com 4 gols e 1 assistência. Os números nem são os mais brilhantes, né? O TT que na temporada anterior estava jogando no Galatasaray, onde era reserva lá no futebol turco. Teve uma passagem pelo Leicester na Inglaterra, onde ele não conseguiu jogar bem. Ele foi muito bem durante o período emprestado ao Lyon, né? Ele que saiu muito garoto da base do Grêmio, foi pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Teve bons momentos na Ucrânia, mas eu acho que o melhor momento do TT foi realmente jogando com a camisa do Lyon, tá? Lá na França, inclusive competições europeias, ele estava jogando muita bola. Foi para a Inglaterra, mostrou que não estava pronto e foi no ano do Leicester sendo rebaixado também, né? Então ele não conseguiu, não tinha nem experiência para isso também, né? Um jogador de 21 anos, ele não ia conseguir ali fazer a diferença num time que estava embicado para ser rebaixado de uma Premier League. Mas teve alguns jogos interessantes por lá e aí foi vendido pelo Shakhtar para a Ucrânia, posteriormente foi agora jogar na Grécia. Canhoto, ponta direita, preferencialmente também, jogador de muita velocidade, tem só 24 anos ainda, né? Aí eu não sei exatamente qual seria a disponibilidade dos gregos para liberá-lo, mas imagino que seria por um valor mais alto do que eles pagaram por ele, né? 7 milhões de euros é dinheiro pra caramba, tá? Eu não acho que o TT, né, seja assim, um jogador garantido pra você pagar esse dinheiro todo, tá? Mas bom de bola ele é, melhor que a maioria dos pontas aqui do futebol brasileiro, né? Embora a gente nunca tenha visto ele jogar no Brasil para ter assim uma certeza se ele conseguiria render em alto nível ou não. Se fosse possível aquele empréstimo com opção de compra seria lindo, né? Mas é muito improvável que os gregos o liberem e o salário dele é bem alto também, tá? É um jogador que ganha aí convertendo, né,
mais de 1 milhão por mês tranquilamente, tá? Sim, os gregos pagam bem, viu, galera? É bom jogador, mas eu acho uma contratação muito improvável, até porque ele tem um papel de hoje de destaque lá no Panathinaikos. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: o Sanchez Minho ainda é o pior lateral esquerdo que você viu jogar pelo Cruzeiro, visto que nos últimos anos tivemos laterais esquerdos horríveis? Carlos, obrigado pela pergunta. Para quem não entendeu o contexto, eu fiz um vídeo alguns anos atrás, né, listando ali os piores jogadores que eu tinha visto na história do Cruzeiro, e o meu lateral esquerdo era o Sanchez Minho, né? E eu lembro que eu até falei alguma coisa relacionada à expectativa. Era um jogador que veio com muita expectativa, eu acho que foi um horror, não jogou nada, mas depois nós tivemos jogadores piores, tá? Inclusive, assim, acho que o ano mais espetacular de lateral esquerdo, no sentido figurado, né, que o Cruzeiro teve, foi 2020, tá? 2020 nós começamos o ano com João Lucas, né? João Lucas veio, fez partidas horríveis, nem terminou o ano aqui. Aí o Cruzeiro foi lá e falou assim: não, agora a gente vai resolver. Aí trouxe o Giovanni Palmieri, irmão do Emerson Palmieri, que joga lá na Europa, né? O Giovanni Palmieri, horroroso, jogou muito mal, fez poucas partidas, ainda teve lesão, saiu do Cruzeiro de uma forma muito esquisita, né? Enfim, Giovanni Palmieri foi um horror no Cruzeiro. E para fechar bonito, Patrick Bray, né? Patrick Bray teve ali várias partidas, algumas até boas, tá? Teve um jogo ou outro que ele acordou inspirado ali e jogou direitinho, mas a maioria, jogos horríveis, um lateral que marcava muito mal, né? Noção nenhuma na parte defensiva. Eu acho que esses três aí já são piores que o Sanchez Minho, tá? Então eu já citei 3 nomes aí, tranquilo, que ganhariam se fosse para refazer esse vídeo hoje em dia. E por fim, o Pedro Trindade mandou um conselho aqui, ó. Em dia de jogo, você deveria priorizar um canal em detrimento a ir ao Mineirão, principalmente nos dias cujo horário é 9h30 da noite. Até o jogo terminar e você chegar em casa, a live só começa lá pela meia-noite. Nesse horário fica impossível acompanhar, não só para mim, mas para muitas pessoas. Você acaba perdendo a audiência nessa, sem falar que abrir a live assim que termina o jogo, a memória tá fresca para falar sobre o jogo. Pedro, obrigado pela pergunta, relaxa, não tenho o menor problema com esse tipo de sugestão, tá? Até porque foi feito de forma respeitosa e eu vou te responder da mesma forma. Seguinte, mano, quando o jogo do Cruzeiro é no Mineirão, eu vou acompanhar o jogo, eu estou ciente que a live, seja ela num dia que o jogo é 9h30 da noite, seja num jogo à tarde, enfim, eu estou ciente que eu terei menos público na live. Por quê? Porque vai demorar para chegar em casa, tá? Eu não moro muito longe do Mineirão, né? Eu faço tudo o mais rápido possível para conseguir chegar em casa, mas eu sei que tem esse problema, essas limitações. Eu não vou conseguir ser tão rápido quanto eu gostaria. Qual seria o cenário ideal, tá? Na minha cabeça, o cenário ideal: fazer a live pós-jogo no Mineirão, fazer a live ali mesmo, no estádio. Tenho condição financeira, estrutural para isso no momento? Não, não tenho. Vou ter um dia? Espero que sim, tá? Mas no momento eu não tenho. Então, essa é uma questão que a gente faz de acordo com a nossa possibilidade. Você falou aí que eu deveria priorizar o canal em detrimento à minha vontade de ir ao jogo, né? Basicamente, resumindo assim, trazendo de uma forma simples, seria isso. Aí a gente entra para um outro aspecto, irmão, que é o seguinte: eu priorizo o canal, que é o meu trabalho, em detrimento a muita coisa na minha vida, sabe? A muita coisa mesmo. Mas eu não estou disposto, neste exato momento da minha vida, a abrir mão da possibilidade de assistir o meu time no campo, tá? Não estou disposto a isso para trabalhar. Eu vou trabalhar, eu trabalho pra caralho, eu não vou fazer a minha vida ser apenas trabalho. E eu consigo entender que seria mais interessante, como eu falei, né, se fosse possível, fazer a live logo após o jogo. Mas não é possível. E não é possível, a gente trabalha de acordo com as possibilidades, tá? Então, o que eu falo com vocês? Galera, vou ao Mineirão, o mais rápido possível eu chegarei aqui e faço a live. E assim, gente, às vezes vocês podem falar assim: ah, o Emerson é ignorante. E eu sou mesmo, eu dou umas patadas bonitas aí quando o pessoal faz uns comentários avacalhados. Mas eu ouço vocês. Por exemplo, a coisa de fazer os cortes na live, colocar como um vídeo à parte, é uma coisa que eu tinha muitas ressalvas. Inclusive agradeço ao Cadu Ribeiro, grande figura, por me orientar, me dar uma luz nessa aí. Eu sei que isso é importante, eu sei que faz diferença para muitos de vocês, mas eu não quero perder a oportunidade de assistir o meu time no estádio. É tão simples quanto isso, Pedro. Estou sendo egoísta? Eu acho que não. Talvez esteja. Foda-se, não sei, tá? Mas eu realmente quero estar no Mineirão acompanhando os jogos do Cruzeiro. E uma coisa que me despertou um pouco foi a situação da pandemia, mano.
pelo seguinte, eu fui sócio do Cruzeiro, de ir a todos os jogos do Cruzeiro, por muito tempo, tá? Eu fiz o cartão 5 estrelas em 2008, né? Na época quando eu comecei a trabalhar fichado ali, 18, 19 anos, não sei o que, beleza. E aí migrei pro sócio 5 estrelas, sócio do futebol, acho que era sócio do futebol o nome primeiro ali. Aí tinha aquela coisa, você paga a mensalidade, você tem o seu ingresso garantido para todos os jogos. Eu fui nessa, sócio do Cruzeiro, no boleto, de forma ininterrupta, até 2015, tá? Em 2015, depois daquele Cruzeiro Atlético lá, que o Ed Carlos chutou chutou a cara do Damião, o Roberto Lopes não quis marcar falta, o Cruzeiro foi eliminado pro Atlético. Naquele momento ali, mano, eu te digo, até um dia que eu estava descendo, foi logo depois desse jogo aí, Cruzeiro e Atlético, eu estava descendo, indo embora do jornal O Tempo, tinha acabado de ser demitido, inclusive, né, do meu estágio, estava no último ano de faculdade, não tinha dinheiro, tinha porra nenhuma. Falei, não vou mais aos jogos do Cruzeiro, tá? Não vou mais ser sócio. E eu fiquei um tempo meio que de mal, a gente pode dizer assim. Eu fiquei um período da minha vida ali que eu tava meio de bode, sabe? Com essa coisa de ir no jogo, esse negócio. Eu tava meio puto assim com o Cruzeiro. Então eu meio que ia 1, 2 jogos no ano. Isso foi 2016, 2017... 2018, e aí em 2017 eu começo a fazer o canal 6x1 inclusive, né, que a gente nem fazia live pós-jogo no primeiro momento, mas 2017, 2018, eu volto aí nos jogos do Cruzeiro com frequência em 2019, quando o Cruzeiro tava para ser rebaixado. E aí que eu comecei com essa coisa de porra, vamos lá no jogo para tentar ajudar para ver se não cai. Caiu do mesmo jeito. Se fudemos, né? E aí 2020 veio a parada da pandemia. Então, tipo assim, é uma coisa que em outro tempo, eu escolhia, não quero ir no jogo, não vou todo jogo. E aí, passou a ter um negócio que não pode ir no jogo, tá? Então a gente ficou, 2020, que eu fui em um jogo, eu me lembro, Cruzeiro e CRB 2x0, 2 gols de Léo Gamalho, foi o único jogo que eu fui. E aí, fechou por causa de Covid, 2020, 2021. Eu fui em um jogo em 2022, naquela época que tava cheio de restrições por causa da Covid e tudo mais. Eu fui a um jogo do Cruzeiro, em toda a Série B, sabe? Eu fui máscara, nossa senhora, eu tava encapotado, mano, porque eu tive, né, problemas bizarros relacionados à Covid ali, questão de saúde mental. Fiquei mal pra caramba, tô mal, meio mal até hoje, mas enfim, tamo indo, tá tudo bem. Então, foi um período muito longo que eu fiquei sem essa possibilidade. E aí, em 2023, né, quando o Cruzeiro, 2023, Cruzeiro de volta à Série A, eu comecei a fazer parceria com a Betfair, né? E aí o pessoal da Betfair começou aqui, ó, se você quiser ir aos jogos do Cruzeiro, a gente tem uns ingressos aqui. Aí eu falei, uai, aí me deram um ingresso, eu fui num jogo. Tem ingresso? Tem. E aí o pessoal libera ali 2 ingressos normalmente e eu vou aos jogos do Cruzeiro sempre que possível. E isso tem acontecido nos últimos anos. Aí você me pergunta assim, isso pode mudar um dia? Claro que pode mudar um dia. Eu não sou uma planta, né? E mesmo as plantas mudam, né? Se transformam. Eu não sou uma árvore, então eu posso ser que eu mude minha opinião no futuro. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não pretendo abrir mão desse direito e eu estou muito ciente do privilégio que tá? Poder ir ao jogo do Cruzeiro, poder estar no camarote do Mineirão, que é um negócio que eu só tinha ido uma vez antes e a Betfair ajuda nós nessa, valeu Betfair inclusive, mas tipo assim, eu estou ciente que eu tenho um privilégio muito da hora e eu vou usufruir desse privilégio enquanto for possível, velho. Sinceramente, não tenho planos de deixar de ir ao Mineirão, pretendo continuar assistindo aos jogos do Cruzeiro, pretendo voltar a ver o Cruzeiro ser campeão, tá? Que é uma coisa que há muito tempo eu não tenho a possibilidade. Em 2022, por exemplo, na Série B, na reta final, Mineirão lotado ali, eu não fui aos jogos. Eu tava aqui fazendo as lives após todos os jogos, né? Como eu sempre faço há algum tempo, tá bom? Mas esse lugar aí, mano, de priorizar o canal, eu priorizo o canal em muitos momentos, mas de vez em quando tem uma coisinha que a gente tem que se priorizar também. E eu encerro esse vídeo por aqui, acabei falando bastante, só para explicar para vocês um pouco mais desse contexto, para não parecer uma má resposta, porque essa não é a minha intenção, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!